fraternidade, o nosso lema será operário da caridade. Nossa obra ninguém deterá. No Evangelho do Cristo, aprendemos a amar e sofrer. Por amor fazemos isto, para as graças de Deus merecer. Mocidade espírita cristã, somos fortes na luta do amor. Trabalhamos com muito afã para vencer a miséria e a dor. Nos caminhos da caridade haveremos de encontrar espinhos, mas com Jesus na verdade jamais ficaremos sozinhos. Mas com Jesus na verdade jamais ficaremos sozinhos. Querida Mãe Maria Santíssima, precisamos do teu colo. O seu colo, Mãe, nos conforta, aquece a nossa alma. Fechamos os olhos e sentimos as suas mãos deslizar por nosso cabelo, nosso rosto. O seu sorriso nos fortalece. Tudo o mais se torna pequeno. As nossas lágrimas lavam a nossa alma atormentada, por nos sentirmos tão fracos diante de tantas lutas. Ah, Mãe, como é maravilhoso esse carinho. O mesmo carinho que dedicou ao seu Filho Jesus. Como é fundamental buscarmos revigorar o nosso pensamento, os nossos ideais. Depois de um encontro desse, nos levantarmos e continuar acreditando que sim, somos capazes de ir aos pouquinhos colocando para trás esses grãozinhos de areia que encontramos em nosso caminho. E sabemos que uma das ajudas é estar junto de irmãos que nos ajuda, nos aconselha e nos mostra o caminho a seguir. E nesse momento, estamos em oração, firmes no propósito de participar do estudo dessa noite. Que as vibrações de amor e carinho envolvam a todos nós e a todos os irmãos, onde quer que eles estejam. Que eles sintam algo a tocar a sensibilidade deles e que essas vibrações os ajudem naquilo que eles mais estejam precisando. Obrigada, Mãe Maria Santíssima, por todo o teu amor, por todo o teu carinho. E que nós, Mãe, possamos sempre pedir-te colo e carinho. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A leitura do nosso Evangelho nesta noite está em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que
tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Que assim seja. Temos, está em Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48, que vai nos falar sobre os caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos persegue e caluniam. Porque, se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Qualquer um, qualquer pagão ou qualquer um de nós poderia fazer isso. Não fazem também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, Jesus nos fala sobre a perfeição. E nós vamos verificar que perfeito, a perfeição absoluta, é só o nosso Pai, Só Deus tem a perfeição absoluta. Nós poderemos conseguir atingir uma perfeição relativa. Eu acho que ele, nesse momento ele estava falando que nós estávamos dando um propósito, um rumo, um norte a ser seguido por nós. Em cada encarnação, nós temos metas a serem atendidas, obstáculos a serem vencidos. Temos todos um propósito, e cumprir a nossa meta, cumprir o que viemos fazer, a nossa lição, seria a nossa meta, seria, no caso, estarmos praticando aquilo que ele nos falou. E nós, como espíritos imperfeitos, nós ainda nem compreendemos realmente a perfeição de Deus. Ainda temos dificuldade de perceber, de reconhecer todos os seus atributos, todas as suas características, reconhecer a sua perfeição. Temos uma tendência a humanizar Deus, colocar como um homem, devido à nossa imperfeição moral ainda. Então, no item 2, ele diz: porque Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dada ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia de igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçasse pelo alcançar. O que ele quis é dar um modelo para aqueles que ainda tinham uma imaturidade grande espiritual. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, às que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Em que perfeição é essa que Jesus nos diz? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a sua caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, a gente tem vindo, estudando todos os capítulos do Evangelho, e a gente vê que a caridade realmente é a virtude mais importante que devemos adquirir. No livro dos Espíritos, na questão 1,
né? Eu vou falar um pouco como a nossa inferioridade, como a nossa imperfeição não nos permite ainda conhecer, né, a perfeição de Deus, e como somos ainda imperfeitos e como, né, qual é a nossa maior imperfeição. Então, na pergunta 1, né, que é Deus, ele diz: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus, né, é infinito em suas perfeições. Aí na questão 3, ele pergunta, na questão 3, não, na questão 10, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Nós já temos a capacidade de compreender a natureza íntima de Deus? Não, é um sentido que lhes falta. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele. Então, ele o verá e o compreenderá. Então, só com nossa evolução moral, com a nossa evolução intelectual, com o aprendizado, é que nós, né, um dia compreenderemos, né, teremos a ideia da sua perfeição, né? Aí, complementando, ele diz: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura, do qual lhe atribui as imperfeições. Então, como ele é imperfeito, o homem é imperfeito, né, não compreende a perfeição absoluta de Deus. Mas, à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas, e dele se faz uma ideia mais justa e mais e mais conforme a sã razão, embora sempre incompleta. Aí ele, na pergunta 12, ele pergunta: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma de suas perfeições? Sim, podemos compreender algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Então, só vamos compreender melhor a Deus à medida que formos evoluindo, que formos adquirindo progresso moral. E aí, na 13, ele vai nos falar, né, sobre os atributos de Deus, né, atributos esses, né, que, como ele é perfeito, né, e nós não poderemos ter esses atributos. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, do nosso nível de compreensão, né, achamos que temos, porque credes tudo abraçar, mas sabem bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias, vossas sensações não têm expressões. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se delas tivesse uma só de menos, ou que não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo, e, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude, e não deve não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Então, ele nos fala, né, diz os atributos, que Deus é eterno, ele é imutável, né, não está sujeito a mudanças, é imaterial, ele é único, né, é um Deus único, é todo-poderoso e é soberanamente justo e poderoso. E ele também vai nos falar na questão, deixa só um minutinho, gente, sobre as nossas imperfeições. Na questão 895, Kardec pergunta: a parte dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém poderia se enganar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O que prova, né? Qual o sinal mais característico da nossa imperfeição? O interesse pessoal.
né? Porque nós já vimos que a caridade, ela se importa mais com o outro, ela pensa mais no outro do que em si mesmo, né? O indivíduo pensa mais no outro do que em si mesmo. Então, ele nos diz que a prova da nossa imperfeição é o interesse pessoal. As qualidades morais, frequentemente, são como a adoração colocada sobre um objeto de bronze, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para todo mundo um homem de bem. Então, aparentemente, ele pode ser um homem de bem, mas essas qualidades, embora sejam um progresso, não suportam sempre certas provas. E basta, às vezes, tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo a descoberto. Então, quando toca, né, no nosso interesse pessoal, nem sempre conseguimos resistir, né? O verdadeiro desinteresse é mesmo coisa tão rara sobre a Terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório da inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então, o interesse pessoal é uma prova de nossa imperfeição. E na 913, ele vai falar sobre o egoísmo, que tem a ver aqui, como ele diz, com o egoísmo que nos impossibilita o nosso crescimento. Dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? O egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis, e não chegareis a extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, porquanto não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo. Porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, se pensarmos, né, se tivermos como objetivo a nossa perfeição relativa, nós temos que atentar, né, para extirpar de nós o egoísmo, né, porque sendo egoístas, né, não podemos praticar a caridade, não conseguimos olhar o outro como nosso irmão. Não estaremos praticando as leis de Cristo, de amarmos uns aos outros, né, de não fazermos ao outro aquilo que não queriam que nos fizessem, né, de estar sempre dispostos a servir. E na 917, qual o meio que ele diz... Qual o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o mais difícil de se desenraizar é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode se libertar. E essa influência tudo concorre para mantê-la. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Quando nós tivermos a predominância da vida moral, quando evoluirmos mais moralmente, aí sim conseguiremos extirpar o egoísmo, né? Conseguiremos, né, evoluir. Então, seguindo aqui, ele vai nos dizer em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, quer dizer, mostra Jesus desse modo que a essência da perfeição é a caridade, né? Na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, para estarmos praticando a caridade, nós temos que tirar de nós o egoísmo e o orgulho, né?
Com efeito, se observa os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer a nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. Então, todos os vícios, né, os simples defeitos que ele nos diz, né, provém do egoísmo e do orgulho. E esse, né, impossibilita de praticarmos a verdadeira caridade. E isso porque tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade, que realça o sentimento de personalidade do homem, né, destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade. Quais são esses elementos da verdadeira caridade? A benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau de perfeição está na razão direta de sua extensão. Então, como nós já tínhamos visto aqui, na questão do Livro dos Espíritos, né, a superioridade moral está diretamente ligada, né, ao grau de perfeição. Né? Quanto mais adiantado moralmente, né, mais perfeito. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, falando ainda um pouco mais sobre a caridade, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nos versículos de 34 a 40, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Né? Nesses dois mandamentos, a gente vê a necessidade da caridade e da humildade. Ele coloca a caridade e a humildade quando sendo a única da salvação, enquanto o orgulho e o egoísmo, né, é o caminho da perdição. E ele também nos diz que não se pode verdadeiramente amar a Deus, né, sem amarmos o nosso próximo, né? Porque tudo que nós fizermos contrário ao nosso próximo, né, estaremos fazendo a Deus. Né? E no capítulo anterior ele nos diz que fora da caridade não há salvação. E o outro tópico que iremos estudar é o homem de bem. Nesse tópico, Kardec vai dar algumas características, né, que o homem deve apresentar, né? Todas as qualidades, não são todas, as qualidades que distinguem o homem de bem, né? Aquele que procura a sua perfeição, que está preocupado com a sua perfeição. Ele não dá todas, né? Mas ele cita algumas dessas qualidades, né, do homem de bem. O homem de bem aqui no sentido do ser humano. Então, ele nos diz: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez ao trem tudo que desejaria lhe fizesse. Então, ele nos diz, né, que o verdadeiro homem de bem, ele deve avaliar, né, a sua conduta. Santo Agostinho, num capítulo, eu acho que Fora da Caridade Não Há Salvação, ele fala sobre o modo como ele se avalia, né, que ao deitar ele avalia todos os seus atos do dia a dia, para que ele possa avaliar, né, se ele fez todo o bem que ele podia, se ele deixou, né, deu uma palavra maldada, né, se ele fez realmente todo o bem que podia. Porque quando a gente
tem a possibilidade de fazer o bem e não faz, nós também estamos errando. Não é só não fazer o mal, né? É praticarmos o bem, né? Sempre, né? Estarmos sempre praticando, fazendo o melhor. Outra qualidade, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. Ele se submete à vontade em todas as coisas. Né? Ele sabe que tudo provém de Deus. Ele tem confiança na providência divina. Né? E que tudo que lhe acontece, né, da sabedoria do Pai, né, para que ele possa aprender, né? Como ele diz, nada acontece sem a permissão do Pai. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, ele acredita na vida futura, ele está mais preocupado com a recompensa dos céus, né? Está mais ligado aos bens espirituais do que aos bens materiais, do que a recompensa do homem. Então, ele está mais preocupado, né, no que ele levará, as virtudes que ele irá ter, e não com os bens materiais que ele terá aqui na Terra, né? O homem de bem, né, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Né? Nós sabemos que somos espíritos, né, imperfeitos ainda. Né? O planeta Terra é um planeta de provas e expiações, é uma escola, é um hospital, né, onde que nós estamos aqui para aprender, né, para vivenciar, né, no dia a dia as nossas dificuldades. Né? Passamos, cada um passa por provas diferentes, aquelas que são, né, necessárias ao seu espírito. Então, ele sabe que essas provas são necessárias para a sua evolução. Né? As provas, as expiações, e as aceita sem murmurar, porque sabemos também, ele sabe que não se deve ficar reclamando, murmurando, porque aí se perde o mérito. Devemos aceitar, porque se a gente reclama, nós não estamos aceitando a vontade do Pai. Né? Então, ele aceita as suas provas, as suas expiações, sem murmurar, sem ficar se queixando. Outra característica é possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Né? Me lembra aqui, né, quer dizer, faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma, quer dizer, ele não espera retribuição. Né? Ele faz o bem pelo desejo de servir. Né? Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes de seu próprio interesse. Então, ele está praticando a verdadeira caridade, que é pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, né? Como nós já vimos. Só um minutinho. Eu até anotei alguma coisa sobre isso. Então, caridade é modesta, humilde. Não sei onde que eu coloquei, não, gente. Eu cheguei a ver alguma coisa sobre isso. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Então, o egoísta vai ficar pensando no que ele deixou de ganhar, o que ele vai ganhar fazendo isso. Aquele que pratica a verdadeira caridade, ele não vai pensar, ele vai ficar feliz em poder estar ajudando. Outra característica, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, ele não está preocupado em servir apenas, em fazer o bem apenas àqueles seus irmãos de caminhada, de seita, de religião, né, como
ele vai fazer o bem indistintamente, né, para todos os irmãos, porque vê a cada um como um irmão seu de caminhada, né, vê a todos como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Então, né, ele respeita, né, o pensamento do outro, né, não fica questionando e nem, né, amaldiçoando. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica ao trem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a puder evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, ele pratica a caridade em todos os momentos. Nós vimos, né, já estudamos, que existe a caridade material, que é estar ajudando materialmente, e a caridade moral. A caridade moral, né, uma das suas formas, é não ferir a suscetibilidade de ninguém, né, de nenhum irmão. É não humilhar, é estar sempre ajudando o outro, né, reforçando o seu lado positivo, né, procurar, né, fazer com que eles vejam um serviço quando ele estiver ajudando de uma outra forma. E também vemos que a gente pode praticar essa caridade, nós já vimos, através da prece, através de palavras, né? Então, ele tem essa preocupação. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Né? Então, ele já tem a compreensão de que ele deve perdoar, assim como ele também tem as suas dificuldades, os seus erros, né? Deseja que Jesus o perdoe e que o outro também o perdoe. Todos nós, né, de uma forma ou de outra, sempre praticamos algum erro. Às vezes falamos de uma forma negativa com o nosso irmão, fazemos alguma coisa, então a gente não quer, né, que ele nos perdoe, assim também devemos, né, sempre perdoar o outro. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Indulgente para as fraquezas alheias. Nós já vimos que a indulgência, ela não fica olhando o defeito do outro, né? Não comentando o defeito do outro, pelo contrário, ele procura ver as qualidades, né, do outro, né? E como ele aqui fala, também precisa dessa mesma indulgência. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, né, em reforçar esses defeitos, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então, se ele se vê obrigado a fazer alguma crítica a alguém, ele vai logo procurar ver uma qualidade, né, para ele estar reforçando o lado positivo, né, e atenuar essa característica, né, ruim. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, né, o homem de bem, ele procura, né, fazer uma análise de si mesmo, das suas, né, de como ele é realmente, de se conhecer, o autoconhecimento. Porque só através do autoconhecimento é que poderemos fazer as modificações necessárias em nós mesmos para o nosso aperfeiçoamento. Né? Não é olhar o outro, é olhar a nós mesmos, é estarmos conscientes, né, de que ainda somos vacilantes em determinados momentos, né, em determinados vícios. Né? Então, nós temos que nos conhecer para colocarmos em prática, né, vermos como poderemos melhorar. Né? Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, né, às expensas, né, às custas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros.
né? Não quer, né, como ser humilde, né, é simples, não procura sobressair, né, fazer o bem sem ostentação, né, ficar ostentosamente falando de si, né, se vangloriando. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Né? Porque nós sabemos que nada é nosso, tudo provém do Pai. Assim como Ele nos deu para que nós possamos realizar, né, um bom trabalho, para que a gente possa espalhar o bem, né, para que a gente possa gerar, né, mais progresso, tudo, né, nos é dado por empréstimo, pode ser tirado a qualquer momento. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Então, reconhece em cada um, né, que todos são irmãos. Não existe ninguém melhor um do que o outro. Hierarquicamente, podemos estar hoje, né, um numa posição superior, outro na mais subalterna, mas como espíritos somos todos iguais, como os filhos de Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. Né? Se ele estiver nessa posição, né, hierarquicamente superior, ele não vai agir de forma a humilhar, né, o outro. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Né? Procura ajudar aquele que está numa posição subalterna. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los consciosamente. Né? Aqui, então, a importância de estarmos cumprindo, né, com o nosso dever, seja ele qual for, nós temos compromissos, né, e devemos fazer, né, executá-los da melhor forma possível, seja onde estivermos, né? Em casa, no trabalho, em relação com o outro, né? Devemos sempre cumprir os nossos deveres de irmandade, de tolerância, de perdão e até de trabalho. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E aí nos esclarece, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, ele nos diz que essas não são todas as características, né? Mas se estivermos, né, praticando, né, se estivermos já praticando alguma delas, estamos no caminho que vai levar à perfeição. E agora nós vamos estar estudando outro tópico, os bons espíritas. Né? Vamos falar sobre os bons espíritas. Então, Kardec, após, né, descobrir pelas revelações dos espíritos e pelos seus estudos, né, sérios, a ciência e a filosofia espíritas, percebeu que ambas, bem compreendidas e sentidas, levavam os homens a uma moral que era a mesma de Jesus, né, nascendo, então, ele fala a religião espírita, sem hierarquias, sem ritos, sem dogmas, para uma religião filosófica. Essa passagem está na Revista Espírita, dezembro de 1868, Kardec diz que é a religião filosófica que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as mesmas leis da natureza. E ele vai nos dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa, né? Aí ele vai nos dizer, entrando aqui no livro, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos,
que caracteriza o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. Então, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão e deveria, né, seria o homem de bem. O espiritismo, ele não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, né? Como nós já vimos que o espiritismo ele vai esclarecer mais algumas passagens, né, que Jesus não pôde esclarecer devido à imaturidade espiritual da época, né? Facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, né, ele diz que o verdadeiro espírita seria o verdadeiro cristão, mas ele vai observar, né, que às vezes os espíritos também não conseguem seguir, né? A teoria fica diferente da prática, né? Não consegue levar para o seu dia a dia tudo isso. Aí ele fala, muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou se apreendem, não os aplicam a si mesmo. Então, né, eles acreditam nos fatos e nas manifestações, mas ele não aprende, né, não tem o alcance moral necessário, então não traz isso para a sua vivência, né, não aplica a si mesmo, então não evolui, né, ele tem um certo conhecimento, mas não é completo. A que atribuir isso, né? Por que isso acontece? Há alguma falta de clareza da doutrina? Ele pergunta. Então, será que a doutrina não é clara? Por isso, né, que ocorre isso? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesmo, e de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Direito nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo, oculto ou vulgo. Então, não tem nenhuma alegoria, não tem nenhum mistério, né? Está aí para todos conhecerem, né? Não precisa de nenhum conhecimento, né? Não é falta de clareza que faz com que o indivíduo não traga, não aplique a si mesmo, né, os conhecimentos. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? A gente sabe que não, né? Não, sendo que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Então, né, vemos que não existe uma inteligência fora do comum. Aí ele vai nos esclarecer. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem. Então, a parte material requer olhos que observem. Enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Então, para que possa compreender, né, e entronizar e aplicar, é necessário a maturidade do senso moral. Né? Não adianta só ver, né, para aplicá-la, né, o espírito tem que ter uma maturidade moral. Então, maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Então, é aquele desenvolvimento que o espírito faz por si mesmo, às vezes já traz outras encarnações, né? É o conhecimento que já traz, né? É o lado moral que já tem desenvolvido, que já vem sendo desenvolvido ao longo das encarnações, né? Então, ele tem a sensibilidade e ele tem essa maturidade do senso moral. Alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria, para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. Aí ele nos diz também que, muitas das vezes, isso acontece também porque
os espíritos estão muito ligados à parte material, né? Ainda estão, apesar de estar muito ligados às manifestações e ao ter a parte material, né? Não está tanto valor dos bens espirituais, mas sim a parte material. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Então, por se encontrarem muito presos à matéria, eles ainda trazem os seus vícios e são apegados aos seus vícios, né, às suas tribulações, né, eles ainda são ligados aos vícios e não conseguem ainda afastar, né? Como nós já vimos outra, eu sei que eu sou assim, mas ainda não consigo me desligar disso, né? Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mais que nada, ou bem pouco, lhes modifica as tendências instintivas. Acredita, mas isso não faz com que ele se modifique realmente, né? Com que a mudança seja real. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona, né? Acham essa parte de moral enfadonha, né? Uma coisa antiga, né? Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Cristo. Então, ele quer mais sem ter consciência de se realmente já atingiu, né, os objetivos anteriores, se já tem, né, o conhecimento, a maturidade moral para que ele possa aprender mais, né? Aí ele nos diz que são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho, ou se afastam de seus irmãos em crenças, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. Então, muitas das vezes, ele vem, né, ele está ali junto, né, praticando, mas frente à necessidade de mudança, de abandonar esses vícios, de fazer a reforma íntima, ele encontra grande dificuldade, e aí, às vezes, acaba se afastando da doutrina, né? Porque ainda não se encontra disposto a renunciar, né, aos seus vícios, né? Ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhe tornará mais fácil o segundo da outra existência. Então, né, nada é perdido, né? E todo conhecimento que adquirimos numa encarnação, nós levaremos para outra. Às vezes, né, esses conhecimentos não são ampliados, mas eles não são perdidos. Então, esse conhecimento, ele vai estar ali, né? Em outra encarnação, ele pode expandir, ficar estagnado, até que numa outra ele evolua mais moralmente. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Então, o verdadeiro espírita vai ter a fé inabalável, a lhe tocar o coração, e ele vai querer, né, vai ser um espírito, como ele diz aqui, o espírito é verdadeiro e sincero. Ele vai ter um grau de adiantamento moral maior, né? Em suma, é tocado de coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, né? E pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más.
Então, o verdadeiro espírita não é aquele que já adquiriu todo o conhecimento, toda a elevação moral. O verdadeiro espírita, né, o homem de bem também, podemos dizer, é aquele que se esforça, ele reconhece as suas limitações e ele se esforça para melhorar, né, para se autoconhecer, para colocar em prática as leis divinas, porque também não é necessário só a gente conhecer, a gente tem que ter, o conhecimento tem que se transformar em ação, em movimento, né? Jesus tem que estar presente em nossas vidas a todo momento, a gente tem que caminhar com ele, com as suas leis, né, com os seus ensinamentos sempre, né? Então, o espírita aqui também, ele também tem que ter, né, essa vontade, né, essa fé inabalável, esse desejo de mudança, de se reformar, né, o autoconhecimento, né, para ele se conhecer, ver as suas más inclinações e, né, estar, de repente, podando, né, tentando se transformar. Né? Então, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, né, aquele que já tem um certo conhecimento, mas que não quer ir além disso, não se encontra preparado ainda para abdicar das suas necessidades materiais, dos seus vícios materiais, da matéria, né? Ele está satisfeito no patamar que ele se encontra. Outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade, né? Porque Jesus já nos falou que é essencial a nossa vontade, né? É o querer, a vontade, o nosso esforço de nos melhorarmos, né? De colocarmos em prática as leis divinas, né? De estar nos conhecendo, nos observando e nos transformando, né? Vou ver aqui, ter o conhecimento e tentar. Gente, eu não sei mexer aqui para ir lá e ver a mensagem. Eu tenho que. Calma, só um minutinho, deixa eu ver aqui se tem a mensagem. Ter o conhecimento e tentar colocar em prática, reconhecer-se as fraquezas e tentar se esforçar em melhorar. Isso aí, né? Reconhecer as suas fraquezas. Mas para isso é melhor, a gente tem que se autoconhecer, né? Para que a gente possa reconhecer as fraquezas, as nossas dificuldades, né? Aquilo que nós precisamos mudar para que a gente possa se tornar um espírito melhor, mais evoluído, né? Tinha me programado para falar sobre a parábola do semeador também, mas eu estou vendo que já são 20h57. Vai ser meio complicado. Ana Clara, eu continuo ou eu paro? Se o item for grande, é melhor encerrar, né? Porque é o que eu estou falando, é a parábola do semeador. É melhor deixar para a próxima semana para conseguir trabalhar melhor o tema, né? A parábola. Então, por isso que eu perguntei, eu sigo ou paro, então. Então, queridos irmãos, vamos ficando por aqui. No próximo estudo, então, nós estaremos vendo a parábola do semeador e as instruções dos Espíritos, né? Que o Senhor nos abençoe, que possamos ter uma boa noite. Vamos chamar, então, agora a oração e depois a prece. Obrigada, queridos irmãos. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor,
O que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Olhando teu exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo bem aos homens, sem nada exigir. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. E assim, agradecemos também ao nosso querido irmão e amigo Jesus por todo amor, por todo carinho, por todo cuidado e atenção que tem para conosco. Desejamos ser mansos em nossas atitudes, procurando compreender as necessidades dos nossos irmãos. Que possamos estar atentos aos chamados para o nosso progresso, pois sabemos que somos testados todos os dias. Que a gente não desista do propósito da melhoria espiritual. Que possamos continuar lembrando, nos conscientizando que tudo o que fazemos, o universo tem meios para nos devolver. Que sejamos solidários, unidos e participativos na melhora nossa, dos nossos irmãos, pois sabemos que sempre podemos ajudar de alguma forma. E também que possamos ajudar a nossa Mãe Terra, onde ela nos abriga, nos acolhe e nos alimenta, para que quando chegar a nossa vez de retornar à casa do Pai, não nos sintamos tão frustrados de não ter realizado as boas obras. É o que nós te pedimos, Jesus, na noite de hoje. Continue conosco, nos envolva no teu abraço e nos protege durante o sono do nosso corpo físico. A tua paz, o teu amor, a tua infinita misericórdia, Jesus. Adentre, Senhor, o lar de todos, Senhor, todos os locais, Jesus. Que a tua mão, Senhor, essa luz que vem dela, possa direcionar cada um, Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo. Que assim seja.